Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a força ou a fraqueza dos planetas dentro do mapa, que em astrologuês nós chamamos de dignidades planetárias. As dignidades, as verdadeiras dignidades, são as exaltações e os domicílios, enquanto que as debilidades são os exílios, que são os opostos aos domicílios, e as depressões, que são os opostos aos signos exaltados. O que são os signos de domicílio? São os signos em que os planetas estão tão identificados com os padrões de comportamento, de características gerais, mundanas até, de cada signo. Então eles estão em casa, eles estão poderosos, eles estão fortes, suas naturezas essenciais estão enfáticas, estão confortáveis. Portanto, Marte em Áries ou em Escorpião, sim, Escorpião, Marte também rege o Escorpião. Para quem pensa só em astrologia moderna, pode parecer estranho, mas Marte também rege o Escorpião. É onde o Marte está, tanto em Áries quanto em Escorpião, ele está mais poderoso, onde ele está agindo com a sua característica mais natural, com a aplicação, o uso da própria agressividade, com a necessidade de impulsionar alguma coisa, com a ação, com paixões. Isso é onde o Marte está habituado, digamos assim. Se a gente pensar nos planetas exatamente como personagens, pensa que os planetas são personagens dentro de uma narrativa. Então o domicílio é esse fator onde o planeta ganha um poder muito grande. As exaltações são pontos em que os planetas estão, o próprio nome está dizendo exaltado, ele está elevado, ele está ganhando uma importância muito grande. Só que há uma diferença entre domicílio e exaltação. Ela é muito sutil, os planetas continuam poderosos, mas no signo em que o planeta está exaltado, ele tende a ser considerado, digamos assim, como um fator que vai te elevar durante a vida. O nome está dizendo, exaltação, elevação, ele vai te elevar durante a vida. É claro que na medida em que você se identifica com o padrão que o planeta representa. Segundo, eu vou até usar aqui uma referência lá do século II da Era Comum, do século II depois de Cristo, em Doroteus de Sidon, um astrólogo helenista. Ele vai dizer mais ou menos o seguinte, que um planeta exaltado vai falar um pouquinho sobre a carreira e a reputação, a relação entre planetas em exaltação ou em depressão vão ter uma relação meio indireta, mas nítida, entre a sua realização socioprofissional, sua vida, sua reputação e a sua vida íntima, a sua alma, como é que você perde inclusive o status. Então o planeta em queda, ele pode falar um pouquinho sobre as suas dificuldades. O planeta em depressão, ele fala um pouquinho sobre essas dificuldades em alcançar um determinado status, enquanto que um planeta em elevação, ele pode te colocar numa condição de status mais elevado. Claro que isso depende muito, como sempre, das relações existentes dentro do próprio mapa, de cada mapa individualmente falando. Passando aqui uma listinha muito breve de planetas exaltados, para a gente entender como é que funciona. O Sol está exaltado no signo de Áries, a Lua exaltada em Touro, Mercúrio exaltado em Virgem, segundo o sistema mais antigo, clássico e medieval, mas existem alguns textos mais recentes que colocam ele exaltado em Aquário. É uma questão de experimentação, você vai ver que é bem possível que você encontre essa exaltação nos dois, mas tradicionalmente em Virgem. Tem um detalhe importante, ele está exaltado em Virgem e também está em domicílio. O signo regido por Mercúrio, os dois signos, um deles é Gêmeos, outro é Virgem, mas em Virgem ele também está exaltado. Leva em consideração que essa exaltação tem essa diferença. Então em Gêmeos ele só está em casa, em Virgem ele está em casa, mas também ganha essa questão do prestígio. Muitas vezes você vai ver gente ligada à área de comunicação, que não é bem uma área ligada ao signo de Virgem propriamente dito, mas a área de comunicação, que é a área do Mercúrio, com gente com Mercúrio em Virgem, com Mercúrio exaltado. Outras pessoas que são professores, o Mercúrio exaltado. É uma possibilidade dentro do entrecruzamento dos muitos dados do mapa. Vênus exaltado em Peixes, Marte exaltado em Capricórnio, o Júpiter exaltado em Câncer, esquisito para quem não está acostumado, mas o Júpiter é exaltado em Câncer. Pensem que na sua casa, nas casas dos seus avós, não raro havia aquele altarzinho dentro de casa, para você fazer orações, rezas, simpatias, etc. Havia o altarzinho. Então a religião que o Júpiter representa, a questão voltada para o enlevo de percepção,
muitas vezes está dentro do lar, né? Há uma relação até cultural com esse sistema que a gente chama aqui de exaltação. Então Júpiter está exaltado em Câncer. Esse é um dos muitos e muitos exemplos possíveis que a gente pode demonstrar como é que a exaltação funciona. E o Saturno está exaltado em Libra. Lembra que Libra é o signo do casamento, tá ligado a partilha, pactos e etc. E Saturno é o Senhor dos Anéis, né? Alianças, etc. Bom, eu fico por aqui. A gente volta com outro vídeo falando sobre dignidades e debilidades, e eu espero que vocês tenham gostado, possam usufruir um pouquinho dessa pitadinha de regrinhas astrológicas antigas e modernas. Se você quer aprender astrologia, olha aqui no texto que acompanha, na nossa descrição, o link para os cursos online, para a nossa plataforma de ensino à distância, nosso AVA, e também para os eventos presenciais que a gente vai oferecendo ao longo do ano todo de 2020.